Sexta parte, olha só. Na quinta parte ficou faltando um pedacinho. Eu estava na fala do doutrinador Toshimo Kai, que dizia o seguinte, em relação ao artigo 225, caput da Constituição, ele diz o seguinte: embora tenha considerado o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, ou seja, o caput do artigo 225 da nossa Constituição não o declarou como sendo bem público, ou seja, bem da União. Isso é importante. Por quê? Porque numa prova, a confusão justamente é essa. Bem de uso comum do povo é a mesma coisa que bem da União, bem público. Veja, o artigo 225 considerou o meio ambiente como um bem de uso comum do povo. Na parte 5, na parte 4, eu já vinha falado que é matéria de direito administrativo, não tem como a gente fazer uma janela aqui e lá, porque aí já fica complicado. Então eu já até falei isso, tem estudo meu compartilhado sobre direito administrativo. Então, terras devolutas, bem da União, bem de uso comum do povo, tá lá, vamos lá, artigo 99, inciso 1 do Código Civil, mas ele se refere a direito administrativo, que essa parte de bem público tá lá em qualquer doutrina de direito administrativo, você vai ter essa definição. Tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, que o artigo 225 da nossa Constituição considera o meio ambiente como um bem de uso comum do povo. Qualquer coisa diferente disso não tem nada a ver, tá? Chamar de bem da União, bem federal, que o meio ambiente é um bem público. Não, meio ambiente não é bem público. Meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Bati bastante nessa tecla. Por quê? Porque é importante pra caramba. Simples assim, tá? Isso na hora da... Quando vem a prova, tu vai lembrar. Pô, ainda bem que ele falou pra caramba lá, encheu o saco. Beleza? A mesma ideia encontra-se aonde? Parágrafo 4º do artigo 225 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo o qual, Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Tá? Eu estou falando ipsiliter. Ele não está falando aqui patrimônio nacionais. Patrimônio nacional. Ponto. A expressão patrimônio nacional não significa que tais ecossistemas são bens da União, ou seja, bens federais ou bens públicos, o que somente que somente esse ente federativo, no caso a União, pode instituir áreas ambientais em seus limites. Ou seja, tanto em nível estadual e em nível municipal, podem sim instituir áreas ambientais em seus limites. Vai estar lá na questão lá. Somente a União pode instituir o meio ambiente como área ambiental e em seus limites. Negativo, tá? Todos os entes federativos, União, Distrito Federal, municípios, estados, podem instituir áreas ambientais em seus limites. Ponto. Significa dizer o seguinte: interessa a toda a sociedade, não só a União, não só o governo federal. Beleza? E o que já se decidiu também é decisão do STF, que ele fala o seguinte: o artigo 225, parágrafo 4º, né, da nossa Constituição, que acabei de falar agora, além de não haver convertido em bens públicos, veja, ele diz o seguinte, que é um bem de uso comum do povo. Isso é questão de prova. Isso é casca de banana. Vai dizer lá que é bem da União. Vai dizer que é bem da União, vai dizer que é bem público. Não, você agora já sabe que é o bem de uso comum do povo, tá? Além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares, propriedades particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas, Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica Brasileira, também não impede a utilização pelos próprios particulares
dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. Então não é só não é só da União, é errado. É de toda a coletividade, inclusive se na sua propriedade tem alguma reserva, tanto de fauna ou flora, ela é sua. Responsabilidade sua também preservar, tá? Já lemos sobre isso, parágrafo 4º do artigo 225 também. E lemos até aqui, ó, inciso 7, parágrafo 1º, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Ou seja, artigo 225 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, em seu parágrafo 1º, inciso 7. É aquela história, função socioambiental da propriedade. Estamos aqui aonde direito ambiental, tá? Importante lembrar disso. Bom, o meio ambiente equilibrado, como já falei, esse equilíbrio às vezes depende da intervenção do homem para que permaneça em equilíbrio, representa um bem associado ao interesses difusos, tá? Que é, no caso, o meio ambiente, direito difuso de interesse coletivo. Aqui, na doutrina, ele coloca aqui interesses difusos, tá? Porquanto o interesse público envolvido é acentuado, apresentando, ademais, as características da indivisibilidade e da indeterminabilidade, tá? A qualidade do ar, por exemplo, envolve um aspecto ambiental de relevância social notável. Além disso, ela abarca necessariamente todos os membros da sociedade, sendo incabível uma divisão da qualidade atmosférica, tampouco a fixação quantitativa das pessoas envolvidas. Segundo o doutrinador Pedro Lenza, ele nos brinda dizendo o seguinte: o meio ambiente é um bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa e assim caracterizado como res omnium, ou seja, coisa de todos. Trata-se de direito que, apesar de pertencer a cada indivíduo, é de todos ao mesmo tempo e ainda das futuras gerações. É como lá no primeiro vídeo nosso estudo de direito ambiental compartilhado, eu falei o seguinte: é intuitivo. Por quê? Porque aqui é óbvio, ululante, a importância do meio ambiente para a importância dos seres vivos. Então é muito intuitivo. Pô, eu peguei uma questão aqui que eu estou em dúvida. Não, peraí, estou em dúvida, mas peraí. O direito ambiental, você vai forçar um pouquinho mais a tua percepção e você vai achar a resposta. Tenho certeza disso. Claro que tem questões que tem que treinar, óbvio. Mas assim, é diferente do direito penal, que você tem o direito do réu, né? Mesmo durante o processo, para defesa, contraditório. Não que no ambiental não tenha, tem também. Mas é o seguinte: condenado, foi preso. Aí tem o quê que beneficia o preso? Lei de execução penal. Tá ali. A lei de execução penal diz os direitos e deveres do preso ali. Agora, o meio ambiente está aqui. Aí tem as legislações que orbitam em volta do meio ambiente, em nível de Brasil, lógico, que tutelam, que protegem o meio ambiente. Brumadinho, meu amigo, vai bater o martelo. Por mais que a ampla defesa da Vale, pô, meu amigo, foi provado ali que houve negligência, imprudência e perícia. Não foi um abalo sísmico, não foi um terremoto que fez romper a barragem. Não. Né? Foi um excesso de material, não teve uma preocupação de escoamento, não sei o quê, barragens artificiais, se houvesse um rompimento, ia retendo, enfim. A partir do momento que a Vale vai se defender, não, mas foi provado ali, meu amigo. Tudo bem. E os danos? Tudo bem que foi no seu... Mas a Vale já tinha que ter feito o quê? Um estudo do Pacto Ambiental no sentido do rompimento. Bom, se romper por terremoto, o que acontece com essa população aqui? Os seres vivos daqui, fauna e flora, né? E o ser humano ali. O que acontece? Então tem que ter um estudo. Tem, óbvio. Se romper por um terremoto, tá? Um terremoto aqui rompeu. Mesmo cumprindo norma de segurança, cara, tem que ter muda ali. Tem que ter um mini zoológico, né? Com a fauna, flora
peixes em tanques, não. Se acontecer alguma coisa na barragem, por um terremoto, não é nem falha nossa, falha humana, um terremoto. Então tem que ter um estudo. Ah, a culpa não é nossa. Deu um terremoto aí, abalo sísmico aqui nessa região, aqui, não sei o quê. Ah, meu amigo. Tudo isso em relação ao meio ambiente tem que ser sopesado. Não é assim. Não é tão simples assim. Né? É a mesma coisa, é o treinamento. Ah, se romper a barragem, vai ter quanto tempo? Então, tudo cronometrado no relógio, tem que dar uma gordurinha mais de tempo. Ah, vocês vão para cá, vocês vão para lá. Entendeu? Só que no caso da Vale, lógico, houve negligência, enfim, não vou entrar no mérito. Mas a preocupação é antes, durante e depois. Entendeu? Ah, não a Vale não teve culpa. Não teve culpa, tudo bem, mas vai limpar o rio, a fauna e a flora vai ser recolocada. Claro que antes disso deveria ter realmente um lugar, né, de pesquisa da Vale nesse sentido. Ah, onde tem barreira, onde tem esse esquema da Vale de barreiras, não sei o quê, de contenção. Não sei o quê. Ah, pô, cara, nós temos. Como é que é? Nós temos que ter aqui uma fundação aqui da Vale com plantas, com sementes, com mudas, porque tem que ter tanques com peixe daquela região. Ah, se acontecer alguma coisa, algum terremoto, nem falei humana, mas a gente vai repovoar. E depois que o rio tiver apto e tal, nós vamos botar os peixes e tal. Quer dizer, tudo isso aí tem que ser lá atrás. Mas no Brasil, nós já lemos em estudo compartilhado anterior que não tem um caráter preventivo. Né? As coisas acontecem, as atitudes são tomadas depois que acontece o sinistro, né? Infelizmente. E nós vamos falar sobre princípio, aí vai ter um princípio que vai falar sobre isso. Tá? Foi só um gancho que eu peguei aqui. E até me empolguei demais. Então, o seguinte. Jurisprudência do STF em relação ao parágrafo 4º do artigo 225, tá? Que admite a desapropriação de áreas localizadas em referidos ecossistemas para fins de reforma agrária. Ou seja, se não cumprir a função socioambiental, passivo de desapropriação para a reforma agrária. Bom, vamos ler aqui essa jurisprudência do STF em relação ao 225, parágrafo 4º. Em tese, como impedimento jurídico à efetivação pela União Federal de atividade expropriatória destinada a promover e a executar projetos de reforma agrária nas áreas referidas nesse preceito constitucional, artigo 225, parágrafo 4º, notadamente nos imóveis rurais situados no Pantanal Mato-Grossense. A própria Constituição da República Federativa do Brasil, ao impor ao poder público o dever de fazer respeitar a integridade do patrimônio ambiental, não o inibe quando necessária a intervenção estatal na esfera dominial, privada, de promover a desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária, especialmente porque um dos instrumentos de realização da função social da propriedade consiste, precisamente, na submissão do domínio à necessidade de o seu titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar o equilíbrio do meio ambiente. Constituição Federal, artigo 186, inciso 2, vamos ler daqui a pouco, sob pena de, descumprindo esses encargos, expor-se à desapropriação, sanção, como punição à desapropriação, a que se refere o artigo 184 da Lei Fundamental. Eu vou ler agora o artigo 184 da nossa Constituição e depois, em seguida, o artigo 186, inciso 2. O que ele quer dizer é o seguinte, nessa jurisprudência do STF de 95, que foi feita pelo relator ministro Celso de Mello, é que a propriedade particular tem que exercer a sua função socioambiental. Vou fazer a leitura agora do artigo 184 e, na sequência, o artigo 186, inciso 2. Artigo 184 da Constituição. Compete à União desapropriar por interesse social, para fim de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Aí ele vem
com os parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5, que fala justamente sobre isso, que da indenização sobre benfeitorias úteis e necessárias, que tem lá o orçamento, vai fixar o que é isento, enfim. Os parágrafos vão dizer como vai se dar esse processo aí. Vou ler agora o artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 2, que nos interessa: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Ou seja, questão de prova. Quem está traduzindo aqui? O que ele está dizendo com o artigo 186? Que a propriedade, por mais que seja privada, ela tem que exercer sua função socioambiental. Pronto, falei. Tá? Basicamente isso. Quando vier a questão da prova, tu pode ter uma ideia já nesse sentido. Pô, função socioambiental. Estamos no direito ambiental. Beleza? Então tá. Seguindo. O STF reconhece que a norma inscrita no artigo 225, parágrafo 4º, a parte 5 do nosso estudo compartilhado, eu perdi bastante tempo no início do parágrafo, só falando sobre o parágrafo 4º, para a gente ter uma ideia da importância. Então, se você vai estudar, eu vou fazer uma revisão. Pô, tu vai fazer uma revisão de direito ambiental? Não tem problema. Estuda o artigo 225, parágrafo 4º. Todos os incisos, todos os parágrafos. Mas tu vai ter uma atenção o quê? Parágrafo 4º. E se otimizar a tua revisão. Então você vai pontuar. Olha, o que cai mais? O que é mais importante? Então, qual é a lei que eu vou ler? Vou fazer revisão de ambiental aqui, uma revisão aqui de 2 horas. Lei, a nossa lei que está aqui, me acompanhe. 6.938, de 81, Política Nacional do Meio Ambiente. Então, eu vou fazer uma revisão rápida. Bom, então, tu já vai pontuar aí. A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, o artigo 225 da nossa Constituição, que fala sobre o meio ambiente. Beleza? Então é o seguinte, continuando aqui em relação ao STF. O artigo 225, parágrafo 4º, deve ser interpretado de modo harmonioso com o nosso sistema jurídico, notadamente com a cláusula que garante e assegura o direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela concernente à compensação financeira devida pelo poder público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade estatal. Artigo 5º, inciso 22. Tá? O artigo 5º artigo 5º, ele é básico, né? É basilar. Então vamos ler aqui o inciso 22. Tá? O artigo 5º é lugar comum. 22, que diz o seguinte: direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Tá? Por quê? Esse dispositivo assegura toda e qualquer propriedade, desde a imobiliária até a intelectual e de marcas. É um dispositivo pelo qual se reconhece à pessoa, no Brasil, o direito de ser proprietário de algo, em contraponto com exclusividade da propriedade estatal de outros regimes. O direito de propriedade, genericamente, pode ser definido como um direito subjetivo, que assegura à pessoa o monopólio da exploração de um bem e de fazer valer esse poder contra todos que eventualmente queiram a ele se opor, segundo a lição do doutrinador Luiz Alberto David Araújo. Lembrando que esse inciso 22, artigo 22, que fala sobre direito de propriedade, ele é um direito absoluto? Óbvio que não. Desde que você exerça uma função social. No caso do direito ambiental, função socioambiental. Você não vai poder plantar maconha? Não. Mas é minha propriedade. Pô, é sua propriedade, mas você tem que usar de acordo com a lei. Se você tem um terreno na cidade, propriedade de forma geral, cidade, tá lá, sem muro, matagal, é um terreno baldio, mas tem dono, tô esperando especular ali, tô deixando ali, quando tiver bastante melhoria e tal, já tem casa em volta, já tem asfalto, e só o teu terreno, meu amigo, tem lá o IPTU progressivo, direito administrativo.
que é uma forma de sanção para você, vai aumentando IPTU progressivo para ver se você vai fazer suas melhorias. Se você não fizer as melhorias, aí, meu amigo, o município, o IPTU, vai tirar a tua propriedade ali, urbana. Então, o IPTU progressivo é nesse viés, né, de forçar você a fazer melhorias. Você é responsável, lei municipal, você tem que fazer essa calçada. Né? Você está colocando o teu terreno ali, que você está especulando, você está colocando em perigo a vizinhança ali, porque é terreno baldio, é estupro, é assalto, o pessoal pula no teu terreno ali, baldio para se evacuar. Porque a quadra está ali, você comprou o terreno, todo mundo já fez muro, tá aquele terreno baldio, matagal abandonado, meu amigo. Vamos lá, IPTU progressivo. Você pensa que não? Quando você vai legalizar, tu vai ver lá a nota lá que vai estar. Isso se já não vier a punição, né? Que é a desapropriação. Ok? É porque a gente sempre fala de desapropriação. Ah, desapropriação, sanção. Quando você pega a propriedade lá da fazenda, que em vez de plantação de banana, é só maconha. Desapropriação, sanção. A gente acha que é só lá no interior, não sei o que. Não, urbano também, desapropriação urbana. Você não está pagando seus impostos, né? Você não está fazendo as suas obrigações, que é fazer a calçada ali, que tem que ter a responsabilidade do dono, do proprietário. Aí tem o IPTU progressivo, que é para isso, para te forçar a você tomar as atitudes corretas em relação ao seu bem, ao seu patrimônio, ao seu imóvel. Ok? Direito administrativo, a parte de bens. Tá? Qualquer doutrina aí de renome, não vou citar aqui porque doutrina é muito pessoal, por isso que eu leio 3, 4 doutrinas. É igual aqui. Aqui tem umas 4 doutrinas de direito ambiental. Eu pego uma aqui, pego outra ali, um pedaço aqui, um pedaço ali. Ah, essa parte aqui de princípio é melhor, achei mais objetiva. Por quê? Porque você não tem como indicar. Porque eu fragmento eles aqui, o assunto. Por exemplo, essa parte de direito constitucional, artigo 225 da nossa Constituição, que é o direito ambiental à luz da nossa Constituição, tem 3 livros aqui. Por quê? Porque eu pego um pedaço aqui, pô, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. E monto aqui meu estudo compartilhado, porque é assim que eu estudo. Então aqui não é uma aula, é um estudo compartilhado, é a maneira que eu estudo. Eu tenho que entender, eu tenho que explicar. Eu só posso dizer que sei alguma coisa se eu consigo explicar. Ok? Beleza? Então tá. Lembrando então, fechamento. Patrimônio nacional é diferente de bem da União, é diferente de bem público, tá? Ponto pacífico. O dever de defender e preservar o meio ambiente equilibrado abrange tanto o poder público, em seus níveis municipal, estadual, federal e a própria coletividade, nos termos do artigo 225 caput. Assim, os órgãos estatais devem atuar no sentido da defesa e da preservação ambiental no âmbito de suas diversas manifestações. Ou seja, poder de polícia, intervenção na propriedade privada e no domínio econômico, aquisições públicas. Intervenção da propriedade privada. Você não está usando só a função social da propriedade. Você não está, no nosso caso, função socioambiental. Você está desmatando aqui e tal, e ali tem o alimento daqueles pássaros, quando tem a procriação do tuiuiu ali, aquelas aves altas, daquela arara azul precisa dessa floresta. Aí alguém te denuncia que você está desmatando, os órgãos do meio ambiente vão lá, vão proibir você, na sua propriedade, de derrubar aquelas matas. Por quê? Porque as árvores que tem ali, que para você está atrapalhando, mas está preservando o quê? Porque as aves vêm fazer o quê? A reprodução naquela árvore ali, que tem alimento, é alta, é seguro para predador. Então você não vai poder fazer, desmatar. No âmbito de sua poder de polícia, intervenção na propriedade privada e no domínio econômico. Ou seja, você quer fazer um resort. Vou fazer um resort aqui na beira do rio, vou avançar aqui. Essa mata aí é protegida. O impacto ambiental vai ser muito grande. O esgoto desse resort vai para onde? O cloro da piscina, o esgoto da cozinha, do banheiro, da sua pousada que você quer fazer. Não é bem assim. Então, o poder público ele vai se manifestar. Vai se manifestar. Poder de polícia, intervenção da propriedade privada, no domínio econômico, aquisições públicas. Isso é matéria de direito administrativo que ajuda na tutela do meio ambiente. Assim como citei o artigo 99, inciso 1, do direito civil,
que fala sobre o quê? Bem de uso comum do povo. Quer dizer, então, aqui no direito ambiental, eu já peguei, e tem a parte penal também. Eu já peguei aqui o direito civil, já peguei o direito administrativo, tudo servindo para quê? Para tutelar. É como se o planeta Terra, né? É, é, claro, óbvio, é o nosso meio ambiente, e o ar atmosférico fosse o quê? As legislações. Tem as legislações específicas, Mata Atlântica, Lei das Águas, enfim, tem as legislações específicas, mas tem ainda em cima aqui, um pouco mais acima, tem a atmosfera, a camada de ozônio, seria o quê? Direito civil, direito penal, direito administrativo, para corroborar com a nossa tutela do meio ambiente, tá? Claro que todos os países têm a seu secretaria, tem o seu Ministério do Meio Ambiente. Ponto pacífico. Estou dando aqui um exemplo aqui para a gente ver qual é a importância. Né? Nós temos o meio ambiente aqui e em volta dele, tutelando, protegendo. A palavra tutela, tutela jurídica, para o leigo é o quê? Proteção jurídica do nosso meio ambiente em nível de Brasil. Beleza? Além disso, os próprios cidadãos estão inseridos no mesmo dever, ou seja, da conservação ambiental. Isso vai se dar como? Como? Educação ambiental. A educação ambiental é só no nível superior para quem faz direito, que vai ter essa matéria no nono período de direito ambiental? Ah, meu amigo, não. Ela tem que ser lá no ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental de uma forma lúdica, no ensino médio, tá? Aí sim, se você desde criança, pô, não pode jogar óleo, mãe, não pode jogar óleo de cozinha no ralo, vai entupir tudo, vai poluir. Pô, nós temos que reciclar o lixo. Tá tudo junto aqui o lixo. Vamos fazer aqui um lixo só de vidro, outro de plástico, outro de orgânico. Orgânico a gente pode jogar, fazer uma horta aqui. Quer dizer, então, em nível local, cabe ao poder público municipal. Em nível local. Ali é o município mesmo fazendo. Ah, o município aqui tem a praia. Pô, vamos fazer um arrastão, entre aspas, de limpeza da praia, de limpeza do rio, depende da região que você esteja. Ah, aqui não tem mar. Pô, mas tem rio. Então vamos fazer um mutirão aqui, um arrastão. Quer dizer, propagandas que você leva a sua criança ali, 4, 5, 6, 7 anos, tal, tal. Ah, não, eu só vejo em campanha, tá dirigindo meu carro ali para uma campanha, outra. Ou então estudante de direito, no nono período, oitavo, nono período, tem direito ambiental. Pô, cara. É um trabalho se a gente está. Se o estudo de meio ambiente é para a nossa geração e futuras, tem que começar também lá no início, lá 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, proteger os animais e tal, a fauna, a flora, enfim. Vamos plantar muda, levar as crianças para plantar muda. Tudo isso tem que fazer. Educação ambiental. Ok? Além de representarem os titulares de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, são titulares de um dever que lhes são associados, no caso, à sociedade. Vale chamar a atenção para o conteúdo de tal dever. De acordo com o STF, aliás, Superior Tribunal de Justiça, melhor dizendo, abre aspas, o poder público tem o dever de preservar o meio ambiente. Trata-se de um dever fundamental que não se resume apenas em um mandamento de ordem negativa, consistente na não degradação, mas possui também uma disposição de cunho positivo, que impõe a todos, poder público e coletividade, a prática de atos tendentes a recuperar, restaurar e defender o ambiente ecologicamente equilibrado. É o que o prefeito atual de São Paulo quer recuperar o rio Tietê, assim como foi feito em Londres o rio Tâmisa. Ok? Tranquilo? Por fim, a proteção ambiental representa um bem que envolve as presentes e futuras gerações. A conservação ambiental de hoje não se presta a servir apenas às gerações atuais. Também é objeto de tutela pessoas que ainda não existem, as gerações futuras que merecem nascer e crescer em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está lá no artigo 1º, inciso 3, princípio da dignidade da pessoa humana,
Sua aplicação pressupõe que somente a vida digna se inserida num ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 5º caput, garantia da inviolabilidade do direito à vida, uma vida saudável, sadia. Artigo 170 caput, inciso 3 e 6 da Constituição Federal. A ordem econômica deve respeitar os princípios da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente. Isso a gente chama de sustentabilidade. É o que acontece no Japão hoje. É o novo e o antigo, né? É um país progressista, tecnologia, mas olha, ele não esquece a tradição. Então, o novo e o antigo, não é velho, o novo e o antigo caminham junto. Isso é o quê? Sustentabilidade. É você pegar o lixo, reciclar e voltar a reutilizar, né? O Japão é um exemplo bem claro disso. Você tem uma modernidade respeitando a cultura, né? Respeitando o meio ambiente, respeitando a fauna e a flora. Ou seja, não quer dizer que progresso seja o contrário de manter o meio ambiente, né? Isso é antigamente. Revolução Industrial, vamos queimar a floresta toda. Já passamos disso aí, né? Já evoluímos. Então hoje você coloca filtro nas chaminés. Hoje o esgoto da sua fábrica, os resíduos, já passa por um filtro. Cubatão é um exemplo disso, no nível de São Paulo, já foi bem pior, né? O ar totalmente poluído já diminuiu bastante. Enfim, então são situações que hoje a gente entende que o meio ambiente, né? O planeta é a nossa casa. Então cada país, cada um tem que fazer sua parte. Beleza? Beleza. Então, o artigo 225 caput, meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos, no caso, quando se fala todos seres humanos, no caso aí, olha só o que eu vou falar, essa noção é antropocêntrica. Se vier uma questão de prova, Constituição, artigo 225, tem uma visão antropocêntrica nesse sentido, sendo todos, no caso, os seres humanos, mas a gente entende também, tá? Dependendo da questão, que o biocentrismo, que na verdade a importância é você viver, o teu meio ambiente estar preparado, estar equilibrado para que você possa viver. Mas o viés do artigo 225 caput é um viés antropocêntrico, tá? Necessário à sadia qualidade de vida. Quer dizer o seguinte, direito fundamental do homem, meio ambiente equilibrado. Artigo 225, quando ele fala sobre bem de uso comum do povo, ou seja, interesse difuso, tá? Algumas doutrinas falam assim, direito difuso de interesse coletivo. Não se trata necessariamente de bem público, tá? Já falamos sobre isso. Não é um bem público, não é um bem da União, não é um bem federal. É um bem de uso comum do povo. Artigo 99, inciso 1 do Código Civil, vai ter essa definição. Dever imposto a quem? Poder público e toda a coletividade, tá? A coletividade cabe cuidar, preservar, também vigiar, denunciar quando houver algum problema. O rio agora está comendo muito peixe. Vou lá denunciar. O gosto da água está diferente. Vou lá denunciar. Essa poeira aqui está prejudicando minha família toda. Quer dizer, então você vai verbalizar. E o poder público ele tem que fiscalizar, bater em cima e tomar